Beleza. Então, nós vamos começar o estudo hoje do Direito Constitucional 1, dos direitos e das garantias fundamentais. Nós vamos fazer um retrospecto histórico de quando que começou a estipulação, né, a criação desses direitos e garantias fundamentais, e a partir daí a gente entender como que esses direitos estão previstos na Constituição Federal, qual a classificação, qual a origem desses direitos. Então, nós temos muita coisa prática para poder estudar. E aí a gente vai começar o estudo pela teoria geral dos direitos fundamentais. Então nós vamos ver todos esses aspectos teóricos para que a gente possa, então, passar o estudo dos direitos e garantias fundamentais em espécie. Gente, uma dica excelente para a gente começar bem o estudo é que vocês já comecem a ler os artigos da Constituição. Na aula 0 eu falo disso. A gente vai estudar esse semestre do artigo 1º ao artigo 17 da Constituição Federal. Ah, é muito pouco, são só 17 artigos, um semestre inteiro falando de 17 artigos. Gente, pra vocês terem uma ideia, o artigo 5º da Constituição, ele tem 78 incisos. Então é como se, né, um artigo só representasse aí outros 78 artigos, né, porque a disposição dele, a organização dele é em incisos. Então tem muita coisa importante. Então a dica importantíssima já é o início, a leitura, o estudo da Constituição Federal. Precisa comprar uma Constituição Federal para a gente começar a estudar o direito constitucional? Uma dica interessante e barata é a seguinte. Eu te aconselho a pegar a Constituição Federal do site do Palácio do Planalto. Eu vou mostrar aqui como vocês vão acessar ela. Ó, eu, por exemplo, uso como navegador o Google Chrome. Chegou aqui, ó, no Google, digitou CF, olha aqui, ó, CF, abreviatura de Constituição Federal. Digitou CF, primeiro link que vai aparecer aqui é a Constituição Federal do Planalto. Tá aqui, atualizadinha, né, mais atualizada que tem. Aí eu te aconselho, porque geralmente quando abre aqui o texto já está compilado. Você tem que tomar o cuidado de vir aqui, ó. Tem índice temático, texto compilado. Por quê? As modificações que foram feitas, geralmente elas aparecem também. Aí tem artigo que está riscado. Então isso atrapalha na hora de a gente estudar. Né? Então você clicou ali em texto compilado, já vai te trazer, né, por exemplo, os artigos que sofreram alterações por emendas constitucionais. Então já vai aparecer tudo já atualizadinho. E aí, se for o caso, né, você pode salvar ele em PDF, que você consegue ter acesso no seu celular, no seu computador, ou então imprimir. Né? Se você gosta eu gosto de ter ela na minha mão para eu poder fazer anotação, para eu grifar, beleza, imprime. Vamos ver quantas páginas que vai dar aqui, quer ver? Deixa eu ver se vai sair para mim aqui. Você pode salvar ela em PDF, né, e ter ela à disposição no seu celular, ou mesmo, você tendo acesso à internet, você entrou no navegador do seu celular, digitou lá CF, tá pronto, tá resolvido o problema. Vai aparecer o primeiro link, você clica nele, já vai abrir a Constituição toda para você. 135 folhas. Então você imprime, manda encadernar, tá uma Constituição atualizadinha, muito barata. Muito barata. Então a dica é essa, já começa a ler, já começa a estudar a Constituição Federal, já começa a leitura aí dos artigos iniciais da Constituição, porque nesse semestre nós vamos estudar do 1º até o 17, certo? Então é essa a dica para a gente já começar o estudo nosso do direito constitucional. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela do slide, aqui, ó, para a gente poder começar o estudo. E os direitos e garantias fundamentais, eles têm como pressuposto o constitucionalismo. Nós já vimos nas aulas anteriores, e vocês trabalharam com isso com a professora Daniela lá na Teoria Geral do Estado, que
a Constituição é a norma mais importante que existe. Né? Todas as normas, todas as outras normas, devem respeitar a Constituição Federal, e eu falei muito disso também nas nossas aulas de Sociologia Jurídica. Então, todas as normas que existem têm que respeitar a Constituição Federal para que elas possam ter validade. É nisso que chama, é nisso que dá origem ao controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? É a análise se o Código Civil, se o Código Penal, se o Estatuto do Idoso, se a Lei Maria da Penha, se a Lei dos Crimes Hediondos, se o Estatuto da Criança e Adolescente, se todas essas leis, que são leis infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, se elas estão efetivamente respeitando aquilo que está escrito na Constituição. Então é feito esse controle e, se porventura se conclui que um artigo que está no Código Civil desrespeita o que está escrito na Constituição Federal, nesse confronto vence a Constituição Federal. O artigo é considerado inconstitucional e, por isso, ele perde a sua validade. Ele para de produzir efeito. Então, o constitucionalismo foi um movimento jurídico e político que começou com essa necessidade de se estabelecer um limite ao poder do Estado. Porque, até então, nós já fizemos esse retrospecto histórico, nós vamos voltar nele aqui agora, que o poder do Estado, né, por isso vem a expressão Estado absolutista, o poder do Estado era considerado um poder absoluto. O rei tinha um poder que era absoluto, que não poderia ser questionado, e ele fazia o que bem entendia. Então não existiam limites ao poder do rei, não existiam limites ao poder do Estado. E aí, esse questionamento, que fala assim, olha, nós precisamos de segurança jurídica. Eu não posso ter os meus bens confiscados porque houve uma determinação do rei, porque o rei lá acordou de mau humor, veio aqui, confiscou todos os meus bens, tudo aquilo que eu produzi, e eu não tenho jeito de fazer nada. Então, é necessário uma certa segurança jurídica e é necessário que se coloque um freio nesse poder sem limites do rei, do Estado. Então, é necessário que se coloque limites, né, que se coloquem limites a esse poder que é exercido pelo Estado. Então, com essa ideia, surge esse movimento político e também jurídico, chamado de constitucionalismo. E aí, nas obras de direito constitucional, nós temos vários posicionamentos de qual seria a primeira Constituição, a primeira Constituição do mundo. Qual a primeira Constituição que surgiu? E aí alguns autores falam assim, olha, o Torá, né, que era uma norma religiosa, que data de 460 a.C., né, então uma data de uma norma de quase 2.500 anos atrás. Então, tem autor que defende, ó, a primeira Constituição do mundo foi o Torá, do povo hebreu. Torá é uma norma religiosa, e aí eles falam, ó, que o Torá já colocava um certo limite ao poder do Estado, porque o governante poderia fazer tudo o que ele quisesse, mas ele tinha que respeitar a lei divina, ele tinha que respeitar o Torá. Então, já era uma certa limitação. Alguns autores falam, não, tem nada disso. A primeira Constituição do mundo surgiu com a criação, lá no Império Romano, da Lei das 12 Tábuas, que data de 450 anos antes de Cristo. Então, para a gente entender, a Lei das 12 Tábuas, né, o que foi a Lei das 12 Tábuas? A sociedade do Império Romano era dividida em dois grandes grupos. Né? Tinha os patrícios, que vem de pátria, né, que eram os romanos que gozavam de todos os direitos, né, que eram os romanos que eles entendiam legítimos, que descendiam mesmo de Roma, que tinham uma origem em Roma. Esses eram chamados de patrícios, né, cuja origem da palavra vem de pátria. Eram os descendentes de Roma. E, além dos patrícios, tinham os plebeus,
né, a plebe, os outros, né, as pessoas que eram conquistadas pelo Império Romano, né, que integravam as cidades conquistadas pelo Império Romano, e essas pessoas não tinham direito nenhum. O que foi a Lei das 12 Tábuas? Foi uma lei criada para poder estabelecer alguns poucos direitos aos plebeus. Por isso que alguns autores vão defender que a Lei das 12 Tábuas serviu, então, como uma primeira Constituição, no sentido de que previu ali direitos e garantias fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais dos plebeus em relação aos patrícios, né? Então, existe esse posicionamento de que a primeira Constituição seria a Lei das 12 Tábuas. Vários outros autores vão defender que a primeira Constituição a ser criada foi a Magna Carta Libertatum de 1215 do rei João Sem Terra. E é comum, vocês vão ver isso nos livros, na leitura que vocês vão ter, né, desse conteúdo de direito constitucional, que alguns autores se referem à Constituição Federal como Carta Magna. Está no artigo 5º da Carta Magna. Então, de origem mesmo dessa Magna Carta Libertatum, né, do documento mais importante que se tem dentro do ordenamento jurídico. Então, muitos autores vão defender, olha, a Carta Magna Libertatum de 1215, redigida pelo rei João Sem Terra, né, e a história é o seguinte, como assim, rei João Sem Terra? Depois da queda do Império Romano, a Inglaterra foi invadida por povos bárbaros, pelos povos anglos e pelos povos saxões. Por isso que a gente fala, tudo que vem da Inglaterra é de origem anglo-saxão. Né? Anglo-saxão por isso. Depois da queda do Império Romano, a Inglaterra foi dominada por povos bárbaros, pelos povos anglos e pelos povos saxões. E aí, a Inglaterra, ela foi governada por um rei, né, chamado John, por isso rei João Sem Terra. E por que rei João Sem Terra? Porque ele não era o filho mais velho. O irmão dele, que era o primogênito, morreu, né, e o irmão tinha herdado todo o patrimônio da família. Né, o irmão morreu, e aí ele herdou o trono, mas não herdou o patrimônio da família. Então ele não tinha posses. Então o rei John assumiu o trono sem posses, e aí, preocupado com a situação dele, ele estabeleceu essa Carta Magna Libertatum de 1215, e nessa carta ele previa vários direitos, porém somente para o povo nobre. Então os direitos previstos na Carta Magna Libertatum eram destinados apenas à nobreza. Então essa é a grande crítica que se faz à Magna Carta de 1215. Fala assim, olha, ela não tem característica de Constituição nenhuma. Porque de que adianta um documento que prevê direitos somente para a classe mais abastada, né? Somente para a classe dominadora, né? Ela prevê direitos só para os nobres. Tá, e o povo? Tem algum direito que poderia fazer jus previsto lá na Carta Magna Libertatum? Não, nenhum direito, somente os nobres. Então, por isso que vários autores vão criticar e falar assim, olha, não pode dizer que a primeira Constituição surgiu lá em 1215, nada disso. Aí, gente, chama atenção para esses 3 documentos aqui. Aqui sim começa a nascer uma Constituição, né? Aí sim começa a surgir documentos com característica de Constituição. Por quê? A gente vai ver que uma característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Então, diferentemente do que fez
a Magna Carta Libertatum, né, de estabelecer direitos somente para a nobreza, esses 3 documentos aqui, ó, o Bill of Rights, de 1688, a Constituição Americana, né, o Pacto da Filadélfia, de 1787, e a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, da Revolução que surgiu com a Revolução Francesa, é que passam a ter a característica de Constituição, é que passam a estabelecer direitos de forma universal. Então, são esses 3 documentos que, de fato, inauguram o constitucionalismo. O Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos de 1688, isso aqui de origem na Inglaterra. A Constituição Americana de 1787, o Pacto da Filadélfia, e a Declaração dos Direitos do Homem, que surge com a Revolução Francesa. Por quê? Todos esses 3 documentos têm essa característica importante da universalidade. Né? São direitos previstos em um documento chamado de Constituição, que possui o principal objetivo de limitar o poder do Estado, de colocar um freio a esse poder do Estado, de falar assim, olha, o rei não pode tudo, o governo não pode tudo, o governo precisa respeitar alguns direitos de toda e qualquer pessoa, independentemente da classe social a que pertença, independentemente de qualquer circunstância, o Estado deve respeitar certos direitos que todas as pessoas são titulares. Então, esse é a principal característica da Constituição. Então, o constitucionalismo surge e cria constituições a partir dessas datas aqui, ó. Então, surge a primeira Constituição lá com o Bill of Rights de 1688. Né, a partir da Constituição também americana de 1787 e da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Então, aqui é o primeiro movimento, a primeira conquista do constitucionalismo. Ó, estabelecer uma série de direitos que vão estar escritos na Constituição, que é a norma mais importante do Estado, e, portanto, todo mundo tem que respeitar, e, inclusive, se for criar outras normas, essas outras normas têm que respeitar aquilo que já foi consagrado na Constituição, e aí, prevendo essa limitação ao poder do Estado. Ó, o Estado não pode fazer tudo. O Estado tem que respeitar a vida das pessoas, a propriedade, a intimidade. Então, por isso, o nome de direitos fundamentais. Né? É o nome da nossa disciplina. Direitos e garantias fundamentais. É o mínimo que tem que ser respeitado do ser humano para que ele possa ter uma vida digna. Então, no primeiro momento, foi isso que ocorreu. Né? O constitucionalismo deságua na criação dessas normas. E aí, algo que nós já comentamos e que vocês já estudaram no semestre passado, é de onde vem a origem, da onde que vem, da onde que brotam os direitos e garantias fundamentais. Existem 3 teorias para poder responder essa pergunta. Né? De onde vêm os direitos fundamentais? De onde que brotam os direitos fundamentais? Aí uma corrente muito conhecida, né, chamada de corrente jusnaturalista, teoria jusnaturalista, né, vai dizer que os direitos fundamentais são todos aqueles inerentes ao ser humano. Então, eles decorrem da própria natureza humana. Eles decorrem da própria
natureza humana. Então, essa é a primeira corrente, a teoria justnaturalista. Então, os direitos fundamentais são todos aqueles inerentes à existência humana. Eles decorrem da própria natureza. Para a pessoa existir, eu tenho que respeitar o direito à vida. Eu tenho que respeitar a propriedade da pessoa. Então, essa é a teoria justnaturalista. Os autores que são adeptos a essa teoria vão defender isso. A gente tem como direitos fundamentais, os direitos fundamentais são aqueles que são próprios da existência humana. E, se eu tenho a teoria justnaturalista, é lógico que eu vou ter também a teoria positivista. Os positivistas vão defender que os direitos fundamentais são somente aqueles positivados, positivado aqui no sentido de escritos. Então, os direitos fundamentais são somente aqueles escritos na Constituição. Do Estado. Então não tem nada disso, é inerente à vida humana, é próprio do ser humano, então já é considerado direito fundamental. Não. Para os positivistas, se não estiver escrito na Constituição, não é direito fundamental. Então existe, para a teoria positivista, essa necessidade desses direitos estarem positivados, estarem inscritos na Constituição. Aquilo que não está escrito na Constituição não será considerado direito fundamental. Por mais importante que seja, e por mais inerente que seja a dignidade humana, a vida humana, enfim, se não tiver escrito na Constituição, não é direito fundamental. Certo? Bom, falei dessas duas teorias já conhecidas de vocês, o justnaturalismo e o positivismo jurídico, mas não são essas duas teorias que prevalecem. Fala assim, olha, se cair numa prova, me perguntando na questão fechada, de onde provém, qual que é a origem dos direitos e garantias fundamentais, o que eu respondo? É do justnaturalismo ou do positivismo? Nenhum nem outro. Nenhum outro. Você vai adotar essa terceira teoria, que é muito mais coerente. Terceira teoria, que é uma teoria muito mais coerente, que é a teoria realista. Vocês terem uma ideia. Hoje, 2020, 12 de agosto de 2020, eu posso dizer que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental? Claro, né, gente? Está consagrado na Constituição Federal nossa. Está escrito lá que nós temos o direito ao meio ambiente equilibrado. É um direito fundamental. Mas olha só, nós falamos do Bill of Rights lá de 1688. Em 1688, vocês acham que eles consagraram na Declaração de Direitos? Vocês acham que eles escreveram lá que todo mundo teria direito a um meio ambiente equilibrado? Estavam preocupados com isso? Defesa na relação de consumo. Defesa do consumidor numa relação de consumo. É um direito fundamental? Está escrito na Constituição Federal. Hoje, nós temos uma Constituição que prevê que é um direito fundamental a minha defesa, facilitar a minha defesa dentro de uma relação de consumo. Mas vocês acham que lá, na Constituição Americana, lá na Declaração dos Direitos do Homem depois da Revolução Francesa, vocês acham que eles escreveram isso lá? Defesa na relação de consumo? Por que que não? Porque, olha só, os direitos fundamentais, eles são direitos conquistados ao longo do tempo. Eles não são direitos dados e pronto. Não, vamos ver aí o que combina com o ser humano, o que o ser humano precisa para viver
e vamos escrever esses direitos na Constituição. Não, não basta isso. Né? Os direitos fundamentais, são conquistados ao longo do desenvolvimento da vida humana. Então não existe, não é correto falar em jusnaturalismo. Né? Não é correto falar de, olha, eu vou analisar a condição de ser humano e essa condição do ser humano vai me falar todos os direitos e garantias fundamentais. Não. A partir do momento que a vida humana vai se tornando mais complexa, vai estabelecendo novas necessidades, novos direitos fundamentais surgem. Por exemplo, né, lá no século XVII, ninguém entendia que era necessário elevar a condição de direito fundamental, o direito à identidade genética, a não manipulação genética do DNA do ser humano. Né, colocar, olha, né, proibido clonar ser humano. Lá em 1688 era necessário, tinha essa visão, e isso é, né, o direito à identidade genética. Ele é um direito fundamental? Óbvio que é, claro que é. Né, mas surge a partir do desenvolvimento da vida humana. Então, é impossível dizer que, num dado momento, todos os direitos que são inerentes à necessidade da vida humana, né, e assim vai acontecer com a nossa vida, a partir do momento do desenvolvimento. Né, a vida nossa está cada dia mais digital. Então, cada vez mais direitos nessa seara digital são criados, normas são criadas para poder regulamentar isso. Então, a partir do momento que a vida em sociedade se desenvolve, surgem as necessidades de novos direitos fundamentais, surgem novos direitos fundamentais. Então essa é a teoria, né, diferentemente da teoria justnaturalista e da teoria positivista, essa é a teoria chamada de teoria realista, né, que vai dizer isso, que os direitos fundamentais possuem uma característica histórica preponderante. Então são direitos que vão sendo conquistados ao longo da história. Então, dessas três teorias, a teoria que você vai ter, se você vai adotar, é a teoria realista. Ok? Então, das teorias que explicam a origem dos direitos fundamentais, que são três, justnaturalista, positivista e realista, a mais adequada é a teoria realista, né, que vai falar dessa conquista dos direitos fundamentais ao longo do desenvolvimento da sociedade humana. Bom, e aqui é algo que a gente já conversou, algo que vocês já estudaram, então eu vou passar de forma muito rápida,
mas que é importante para o nosso estudo aqui de direitos e garantias fundamentais, são as chamadas gerações de direitos. Então, nós precisamos identificar cada uma das gerações, a característica de cada uma dessas gerações, porque isso é objeto de prova de concurso, de prova da OAB, né? E aí, gente, vou trabalhar com vocês essa classificação, que não tem discussão, que ela é pacífica em todo o livro de direito constitucional que vocês forem estudar, em qualquer prova de concurso que vocês forem responder, não tem dúvida com relação a essa classificação. A classificação em 3 gerações, ou dimensões. Vou explicar, né, o porquê de se utilizar dessas 2 nomenclaturas. A primeira geração de direitos, ou de direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Tem autor que fala em até 7ª geração de direitos, né, mas não vamos preocupar com isso agora. E vou explicar por quê também. Bom, a primeira geração de direitos são chamados direitos civis e políticos, né? Esses direitos, eles são conquistados a partir das revoluções burguesas. As revoluções burguesas. Olha, revoluções burguesas, vou mencionar aqui 3. A Revolução Gloriosa da Inglaterra, que deu origem ao Bill of Rights de 1688. A independência dos Estados Unidos, de 1700. Deixa eu voltar, porque eu confundo a data da independência dos Estados Unidos com a da Revolução Francesa. 1787, isso. De 1787 e a Revolução Francesa de 1789. Então, quando se fala em direitos de primeira geração, a origem do surgimento desses direitos está nas revoluções burguesas. E aí os principais exemplos de revoluções burguesas que nós temos são a Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos em relação, né, à própria Inglaterra, e a Revolução Francesa. Então, olha só. A burguesia, nessa época, era a classe de comerciantes que tinham muito dinheiro, mas que não tinham poder e que não influenciavam no poder político do Estado. Então, era a classe que tinha muito poder econômico, mas que era dominada pela nobreza, né, pela nobreza e pelo clero. Então, eles não tinham poder político. E aí, qual que era o anseio da burguesia? Olha, nós precisamos estabelecer limites para o poder da nobreza. Né? Se a gente não produz nada, eles, né, pelo fato de pertencer a uma família por uma questão de hereditariedade, eles mandam e desmandam, não sabe, né, o valor que tem nada, e aí nós precisamos ter alguns direitos nossos respeitados, nós precisamos limitar o poder do Estado. Né? O rei não pode ser absoluto, por isso o nome, né, de governos absolutistas, de estados absolutistas. Então essas revoluções surgiram a partir desse anseio. Nós precisamos ter respeitados alguns direitos. E aí essas revoluções, elas geraram as primeiras constituições, como nós vimos.
né? Então, a Revolução Gloriosa, ela deu origem ao Bill of Rights, né, que é a Declaração de Direitos. A independência dos Estados Unidos gerou o Pacto da Filadélfia, né, que depois se tornou a Constituição Americana. Né? A Revolução Francesa também deu origem à Declaração dos Direitos do Homem. Então, em todos esses documentos que tiveram o caráter, que tiveram a característica de Constituição, de documento mais importante que todas as outras normas, a intenção, o anseio era estabelecer direitos políticos e civis, direitos de primeira geração, porque aí foi que inaugurou essa era de direitos fundamentais, né, de direitos que são importantíssimos e que devem ser respeitados para se preservar, inclusive, a condição de ser humano e, sobretudo, a dignidade desse ser humano. E aí, gente, como o objetivo era simplesmente colocar um limite ao poder do Estado, que até então era considerado de forma absoluta, né, esse poder absoluto, que não tinha freios, que não tinha limites, esses direitos de primeira geração, eles têm uma característica que os diferem de todos os outros, que é de serem direitos negativos. Direitos negativos. Mas não é direito negativo porque são direitos ruins, não, nada disso. São considerados direitos negativos, os direitos de primeira geração, porque impõem ao Estado uma obrigação de não fazer, de não agir. Então, olha, o Estado tem que respeitar a minha vida. O Estado não pode me matar. O Estado tem que respeitar a minha intimidade. O Estado tem que respeitar a minha privacidade, tem que respeitar a minha propriedade. Então, são exemplos desses direitos: o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à intimidade, então, olha só, para o Estado respeitar a minha vida, né, para ele cumprir com o meu direito à vida, ele tem que fazer alguma coisa? Não, basta que ele não me mate. Para ele respeitar a minha propriedade, basta que ele não confisque os meus bens. Para ele respeitar a minha intimidade, basta que nenhum agente representante do Estado viole a minha intimidade. Tá vendo? Por isso, essa característica de direitos negativos. O Estado, para respeitar esses direitos, basta que ele não faça, que ele não cometa atos contra esses direitos, que esses direitos estão respeitados. Então, essa é a grande característica dos direitos de primeira geração. Então, os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos, direitos que foram criados a partir das revoluções burguesas e que impuseram ao Estado um dever de não fazer, um dever de respeitar uma gama de direitos que até então não eram respeitados. Né? Eu já comentei com vocês que a gente assistiu aquele filme Coração Valente, né? A primeira noite de núpcias de um servo, né, de um casal que se casava dentro do feudo, era com o senhor feudal. Olha só, né, o tamanho e o excesso do poder que era exercido dentro desses feudos. E aí, a Constituição vem estabelecendo direitos de primeira geração para poder colocar um freio nisso. Ó, peraí. O sujeito tem direito à intimidade, ele tem direito à propriedade, ele tem direito à vida. Ele só pode, o Estado só pode ceifar a vida de alguém que pertence ao povo daquele Estado, se, por exemplo,
né, existisse um crime que tinha como penalidade, que tivesse como penalidade a pena de morte. E esse sujeito tivesse praticado esse crime e ficasse provado que ele tivesse praticado um crime apenado com pena de morte. Aí o Estado está agindo dentro da lei. Né? Essa é a lógica também do Estado de direito. É um direito importantíssimo, que eu não coloquei como exemplo aqui. O direito de liberdade. Né? Então, esses direitos de primeira geração são direitos intimamente ligados ao direito de liberdade. Então, aqui ó, se inaugura o Estado de Direito. O Estado pode violar esses direitos, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à intimidade? Pode, desde que a lei assim autorize. Se a lei autorizar, né, o sujeito que comprou uma casa a partir de dinheiro que ele ganhou vendendo drogas, né, dinheiro que ele conseguiu a partir do tráfico de drogas, ele adquiriu uma casa, ele pode perder a casa, o Estado pode confiscar esse bem. Né? Por quê? Porque a lei assim prevê, a lei assim estabelece. Agora, fora dos limites legais, o Estado não pode agir para poder prejudicar a minha propriedade, para poder prejudicar a minha liberdade. O Estado não pode me prender fora das previsões legais, fora das circunstâncias legais. Eu não posso ter a minha liberdade violada. Então, essa é a lógica dos direitos de primeira geração. Mas se viu, num segundo momento, que simplesmente exigir do Estado que o Estado não fizesse algo para interferir, para violar na minha liberdade, na minha intimidade, na minha propriedade, era algo insuficiente. Era algo insuficiente porque nós vamos trabalhar com isso nas próximas aulas, né? O núcleo dos direitos fundamentais, a intenção dos direitos fundamentais, sempre é preservar e promover a dignidade da pessoa humana. Então não basta simplesmente que o Estado não viole a minha vida, não viole a minha propriedade, para que eu viva com dignidade. Se viu que o Estado começou, e sobretudo, né, as empresas que constituíam esse Estado, começaram a violar os direitos sociais dessas pessoas. Então começaram a se impor a essas pessoas uma carga de trabalho muito excessiva. Né? Crianças eram empregadas nas fábricas e as crianças trabalhavam 12 horas por dia. Né? O empregado não tinha direito a 13º, não tinha direito a férias, mal tinha direito a folga. Né? Então se trabalhava mais de 12 horas por dia sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de garantia. Então, a partir dessa exploração, né, com as revoluções sociais que ocorreram no fim do século XIX e início do século XX, são conquistados os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, por isso o nome, né, segunda geração de direitos. Surgem novos direitos, que aí passam a ter a categoria de direitos fundamentais, tão importantes quanto os direitos de primeira geração, tão importantes quanto os direitos de liberdade, né, os direitos civis e políticos.
Ó, então, primeiro ponto. Nós já sabemos as características, né, e a origem dos direitos de primeira geração. E aí nós precisamos entender agora a origem e as características dos direitos de segunda geração, porque na prova vai me ser exigido... Deixa eu voltar aqui, Manoel. A prova vai me exigir a diferenciação entre os direitos de primeira geração e os direitos de segunda. Né? Às vezes o enunciado vai colocar alguns, vai citar alguns direitos e eu tenho que classificar aqueles direitos como sendo de primeira ou de segunda geração. Então eu preciso saber dessas características. Né? Preciso saber as características de cada um deles. Bom, se os direitos de primeira geração são considerados direitos negativos porque impõem ao Estado uma obrigação de não fazer, né, uma abstenção para poder respeitar esses direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, os direitos de segunda geração são direitos de cunho positivo. Ou seja, impõem ao Estado uma obrigação de fazer. São chamados também de direitos prestacionais. Direitos a uma prestação realizada pelo Estado. Então, os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos de segunda geração, são classificados como direitos positivos. Porque, olha, o Estado vai ter que fazer alguma coisa para implementar esses direitos. Os chamados direitos prestacionais. O Estado vai ter que prestar algo ao povo para que esses direitos sejam respeitados. Melhores exemplos de direitos sociais, econômicos e culturais. Direito à saúde. Direito à educação. Os direitos sociais nas relações de trabalho. Então, esses são exemplos de direitos sociais. O direito à saúde, olha só a diferença. Saúde, educação, direitos sociais das relações de trabalho. Olha só a diferença. Daqui a pouco eu volto na tela do slide. Olha só a diferença. O Estado, para respeitar minha vida, tem que fazer o quê? Basta que ele não me mate. Se o Estado não me matar, através da ação dos seus agentes, ele está respeitando o meu direito à vida. Para o Estado respeitar o meu direito à propriedade, o que ele tem que fazer? Basta que ele não confisque os meus bens. Se ele não confiscar os meus bens, meu direito à propriedade está respeitado. Agora, para o Estado me garantir o direito à educação, basta que ele não faça nada? Não. A ideia é o contrário. O Estado, para garantir direito à educação, ele tem que construir escolas, ele tem que contratar professores para trabalhar nessas escolas, ele tem que comprar carteira, quadro. Então ele tem que fazer algo. A mesma coisa em relação à saúde. Basta que o Estado cruze os braços e fale assim, não precisa fazer nada para poder implementar o direito à saúde. Quem dera se fosse assim, né? Para implementar o direito à saúde, o Estado tem que construir hospital, comprar equipamento para colocar nesse hospital, contratar profissionais para trabalhar, médicos, enfermeiros. Então ele tem que contratar, ele tem que fazer algo para poder implementar esse direito.
Beleza, beleza. Aí, né, só lembrando, eu vou disponibilizar nas salas do Classroom e no canal no YouTube também. Né? Então, vocês já tiveram acesso à aula 0, aí eu vou disponibilizando também as aulas aqui, os vídeos das aulas, lá no canal do YouTube, para que vocês possam ter acesso também depois. Beleza? E aí, né, quem não conseguiu acompanhar a aula online, beleza, vai conseguir assistir. Mesmo quem já assistiu a aula online, tem a opção de fazer a revisão. Aí, o comando, né, do Video Speed Controller é interessante porque aí você acelera. Você está só fazendo uma revisão do conteúdo, então você acelera a aula, você consegue acompanhar, beleza. Ó, então a diferença básica é essa. Direitos de primeira geração, basta que o Estado não intervenha para que esses direitos sejam respeitados. Direitos de segunda geração, o Estado tem que fazer alguma coisa para poder implementar esses direitos. Por isso que os direitos de primeira geração são considerados direitos negativos, que impõem ao Estado um dever de abstenção, e os direitos de segunda geração são chamados direitos de cunho positivo, direitos prestacionais, que impõem ao Estado fazer alguma coisa para poder implementá-los. Então essa é a grande diferença entre os direitos de primeira geração e os direitos de segunda geração. Aí surgem os direitos de terceira geração, que são chamados direitos difusos e coletivos. Eles são positivos ou negativos? Podem ser tanto positivos quanto negativos. Tá, mas então como que eu vou fazer para diferenciar? Eu já consegui fazer a diferença, eu já consigo diferenciar os direitos de primeira dos direitos de segunda geração. Isso para mim já ficou claro. Como que eu vou diferenciar os direitos de primeira geração e segunda com os de terceira? Simples, muito simples. A diferença básica é em relação à titularidade desses direitos. Quando a gente fala em direitos de primeira e de segunda geração, o titular desses direitos é o indivíduo, é o ser humano compreendido de forma individual. Então é o meu direito à vida, o meu direito à propriedade, o meu direito à educação, o meu direito à saúde. Então são direitos de cunho individuais. Os direitos de primeira e segunda geração são direitos de cunho individual. Eu consigo identificar qual é o indivíduo titular daquele direito que está sendo discutido. Então os direitos de primeira e segunda geração, são de cunho individual. E os direitos de terceira geração? São os direitos chamados direitos difusos e coletivos. O que é isso? O que é um direito difuso e coletivo? Eu não consigo precisar, não é possível identificar com precisão os titulares dos direitos. Por isso aqui, ó, né, são direitos que pertencem a toda coletividade. Por isso são direitos difusos e coletivos.
Então, olha a diferença básica. Diferença básica. Quando eu falo em direitos coletivos, né, dois exemplos bons, dois exemplos excelentes que caem muito em prova. Direito ao meio ambiente equilibrado. De quem que é esse direito? Esse direito é meu. Mas ele é só meu? Né, vamos imaginar, né, quando as aulas voltarem a serem presenciais, vamos imaginar que próximo à Unifenas existe uma empresa que está denegrindo o meio ambiente. Ela está jogando fumaça. Então, vamos imaginar, tem uma siderúrgica lá próxima, não sei se ela está ativada, mas vamos imaginar que tivesse ativada e que ela estivesse jogando gases tóxicos lá na próximo da faculdade, lá próximo de onde funciona a Unifenas. Ó, então ela está prejudicando o meio ambiente, está denegrindo o meio ambiente. De quem que é o direito ao meio ambiente equilibrado? De todos nós. Todos nós. Eu não consigo identificar com precisão quais são os titulares daquele direito. Você fala assim, Paulo, mas espera aí, se eu conseguir catalogar todos os moradores do bairro onde essa empresa está situada, eu vou conseguir identificar cada um desses moradores. Beleza, seu raciocínio está certo. Só que qual que é o problema? E as pessoas que não residem naquele bairro, não residem naquele local, mas que passam por ali todos os dias para ir para o trabalho, que passam por ali todos os dias. Né? Por exemplo, no nosso caso, a gente não mora no bairro, mas a gente vai para a faculdade, que se situa naquele bairro, e a gente fica ali 3, 4 horas inalando esse ar poluído. Então é impossível a gente identificar e precisar quais são os titulares. E aí, por isso, que se convenciona que esses direitos são direitos pertencentes a toda a coletividade, a todo mundo. Né? Aquela pessoa que, porventura, necessitar passar por aquele local, ela tem o direito ao meio ambiente equilibrado. Né? Então, vou colocar como exemplos aqui. Ó. Meio ambiente equilibrado. E outro direito difuso, coletivo, muito cobrado em prova, defesa do consumidor nas relações de consumo. Então, são os dois exemplos de direitos de terceira geração campeões de audiência. Certo? Então, olha, a diferença desses direitos para os direitos de primeira e segunda geração é que os direitos de primeira e segunda geração são direitos individuais. Ó, tá reclamando, ingressou com uma ação na justiça solicitando o fornecimento de medicamento. Eu tenho o nome e o sobrenome da pessoa lá no processo. Ingressou com uma ação judicial pedindo reparação de danos porque teve a intimidade violada. Eu tenho o nome e o sobrenome do titular do direito. Agora, quando o direito é de terceira geração, esse direito pertence a toda a coletividade. Tá, mas então quem que pode exercer, quem que pode pedir judicialmente a reparação desses direitos? Aí existem vários órgãos, até estatais, inclusive, que estão autorizados legalmente a solicitar a reparação e a preservação desses direitos. Exemplo, o Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública para proteção de um bem que integra o patrimônio histórico e cultural, né, um bem que foi tombado. O Ministério Público, a Defensoria Pública, né, então vários são os entes, uma associação de classe tem o direito de ingressar com uma ação judicial para poder proteger esse direito difuso ou coletivo. Então, a grande diferença é essa. Os direitos de primeira e segunda geração são direitos individuais. Os direitos de terceira geração são direitos difusos e coletivos. Eu não consigo identificar com precisão a titularidade desses direitos. Eles pertencem a toda
coletividade. Tanto que a Constituição Federal, de forma interessante, ela fala que é direito fundamental o meio ambiente equilibrado, inclusive para as gerações futuras. Então, quem ainda nem nasceu, nem concebido foi, tem direito ao meio ambiente equilibrado. Né? Porque danos ambientais podem repercutir por vários e vários anos. Né? Salvo engano, até hoje, existe uma repercussão ambiental lá em Hiroshima, onde foi jogada a bomba atômica. Né? Então, quem nem era nascido na época, quem nasceu décadas depois, ainda é atingido com esses efeitos de uma degradação do meio ambiente. Então, essa é a grande diferença entre os direitos de primeira geração para os direitos de terceira geração. Bom, quando a gente faz essa classificação em direitos de primeira, segunda e terceira geração, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir as suas decisões, se vale dessa classificação com essas características muito bem definidas. Todo e qualquer autor de direito constitucional, né, se eu pegar todos esses livros aqui que estão na prateleira e ler todos os autores na classificação de direitos fundamentais quanto à geração, todos eles vão apresentar as mesmas características dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então a gente para por aí. Nós não vamos trabalhar com quarta geração, quinta, 18ª geração. Não, nós vamos trabalhar com os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Olha aqui, uma observação importante. Por que eu coloquei, ó, direitos de terceira geração barra dimensão? Existe uma crítica interessante na doutrina, que é a seguinte, né, alguns autores falam, olha, é errado a gente falar em geração de direitos. Por quê? A palavra geração dá a ideia de que os direitos foram criados, os direitos foram gerados, se esgotaram, foram extintos e aí foram substituídos pelos de segunda geração. Né? Geração de pessoas, por exemplo. Né? A geração dos nossos bisavós foi substituída pela geração dos nossos avós, dos nossos pais, enfim. Então a palavra geração dá essa ideia de substituição. Criaram os direitos de primeira geração, que depois foram substituídos pelos de segunda, substituídos pelos de terceira, enfim. E não é isso que aconteceu. Né? Por isso que alguns autores preferem utilizar a palavra dimensão, porque, né, eles coexistem. Tem a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. Eles existem juntos. Por exemplo, se a gente pega a Constituição Federal nossa, de 88, e se a gente vai fazer a leitura, lá, por exemplo, do artigo 5º, a gente vai encontrar no artigo 5º direitos de primeira geração, direitos de terceira geração. No artigo 6º, a gente vai encontrar vários direitos de segunda geração. Então, a Constituição nossa consagra todos esses direitos. Então, esses direitos coexistem. Né? Não é que uma geração substituiu a outra. As 3 gerações de direito estão presentes na nossa Constituição. Então, por conta disso, né, pelo fato da palavra geração dar a ideia de substituição de uma por outra, alguns autores preferem a utilização da palavra dimensão. É importante você saber que, se cair na prova, dimensão ou geração, você vai saber que está falando da mesma coisa. É importante você saber as características dos direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Isso é importante você saber. E se, por exemplo, você estudou, o autor que você estudou fala só em geração de direitos, caiu na prova dimensão, está falando da mesma coisa e vice-versa. Ok? Bom, e os direitos de quarta geração, quarta dimensão? Por que a gente para na terceira? Por que o Supremo Tribunal Federal não fala em direitos de quarta geração? É porque que vários autores não falam dos direitos de quarta, de quinta e de, né, e daí por diante. Falta consenso na doutrina. Como assim falta consenso? Gente, como eu disse, qualquer livro de direito constitucional que você pegar, que você for estudar, você vai estudar lá os direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração.
os autores vão falar a mesma coisa. Você pegar alguma decisão do Supremo Tribunal Federal em que é mencionado direito de primeira geração, vai falar das mesmas características que você estudou. Agora, quando chega nos direitos de quarta geração, você já não tem consenso mais. Cada autor fala uma coisa. E se cada um fala uma coisa, a gente não tem segurança para estabelecer as características, para estabelecer quem está certo e quem está errado. Por exemplo, o autor que desenvolveu essa teoria é o professor Norberto Bobbio, num livro excelente chamado A Era dos Direitos. A Era dos Direitos, do professor Norberto Bobbio. Então ele desenvolveu, foi quem primeiro desenvolveu essa teoria das gerações de direito. E aí, o professor Norberto Bobbio, ele fala que os direitos de quarta geração seriam os direitos à identidade genética. Norberto Bobbio, no livro A Era dos Direitos. Aí, tem um outro autor, um outro constitucionalista muito bom, de renome também, que fala que os direitos de quarta geração representam o direito à democracia. E esse quem fala isso é o professor Paulo Bonavides. E aí? Quem que tá certo, quem que tá errado? Tá vendo? Não tem jeito de ter consenso. São dois baitas autores e a gente não tem jeito de ter consenso. Aí tem autores que falam em quinta geração, só para vender livro. Né? Aí inventa lá uma quinta geração de direitos, uma sexta geração de direitos. A quinta geração seriam os direitos à segurança nos meios digitais, nos meios eletrônicos. Os direitos de sexta geração, aí vai inventando moda. Então, o que é importante? Quando a gente fala de direitos de primeira, segunda e terceira geração, não destoa. As características são as mesmas, a origem histórica é a mesma, o surgimento é o mesmo, né, os exemplos de direitos são os mesmos. Agora, quando a gente chega na quarta geração, a gente já tem esse problema. Né? Então, a quarta, que é a mais falada, né, que foi onde parou, falou, então vamos parar por aí. Já que não teve consenso a partir da terceira, vamos parar por aqui. Então, o máximo que pode acontecer de cair na sua prova é te perguntar, ó, segundo o professor Paulo Bonavides, os direitos de quarta geração seriam, né, te dá lá, direito à vida, direito à saúde, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à democracia. Então, segundo ele, os direitos de quarta geração seriam os direitos à democracia, né, e todos os direitos advindos dela. Da mesma forma, se te perguntar, segundo Norberto Bobbio, os direitos de quarta geração são os direitos à preservação da sua identidade genética, à vedação da clonagem humana, segundo ele, esses seriam os direitos de quarta geração. Certo? Mas para deixar claro que depois da terceira a gente não tem consenso, a gente não tem como estabelecer essas características e os exemplos como a gente faz lá na primeira, segunda e terceira geração. Por isso que a gente para na terceira. Né? Para na terceira geração aí. Ó, então nós já analisamos essa origem histórica da criação da Constituição, das Constituições, né? Essa origem, as teorias que explicam a origem dos direitos fundamentais e essa evolução de geração de direitos fundamentais, de primeira, segunda e terceira geração. Agora, a gente passa a estudar a aplicação desses direitos. E aí a gente se esbarra num problema, porque o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal,
Constituição nossa de 1988, né? A Constituição nossa começou a vigorar no dia 5 de outubro de 88. E aí a Constituição fala, no artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E é assim que tem que ser. Eu estou lidando com direitos importantíssimos. Então eles não têm que ficar esperando nada, não. Eles têm que ser aplicados de forma imediata. Previu o direito, está escrito na Constituição, tem que aplicar de forma imediata, tem que aplicar para ontem. Então, olha, é isso que fala o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas sabe o que é o problema, gente? O problema desse artigo é que vários direitos, pelo fato de serem muito complexos, eles não conseguem ser aplicados a partir apenas daquilo que está escrito na Constituição Federal. Vários direitos fundamentais, eles precisam de um complemento feito pela lei. A lei precisa complementar o direito que foi previsto na Constituição e regulamentar de forma mais detalhada esse direito previsto na Constituição. Então, para esses direitos que falam, olha, a lei vai regulamentar esse direito fundamental. Se não existe a lei, como que vai ser feita essa regulamentação? Como que eu vou aplicar esse direito de forma imediata? Se eu preciso da criação da lei. Olha aqui os exemplos que nós temos. Exemplos bons. Olha só. O artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 29, diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa lei é a Lei de Marcas e Patentes. Então, o artigo 29 fala, olha, a lei vai conferir um tratamento especial, né, às marcas e patentes. Essa lei já existe. Mas a gente imagina, olha, se não existisse essa lei, como que eu vou ter protegido uma marca que eu criei? Como que eu vou... Porque a Constituição fala nessa proteção. Olha, é a própria Constituição que fala. Ó, esse direito tem que ser protegido. Olha aí. Só que quem que vai proteger a Constituição? Não é a lei. Então, como que eu aplico de forma imediata se eu não tenho a lei? Eu vou ter que esperar. Olha aqui o que fala o artigo 5º, inciso 32 da Constituição. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá, se a lei não existe, né, existe o Código de Defesa do Consumidor, da lei que foi criada lá em 1990. Mas esse ato entre a promulgação da Constituição de 88, a entrada em vigor do Estatuto, melhor, do Código de Defesa do Consumidor, como é que se fez? A Constituição simplesmente apontou, ó, é necessário que se proteja o consumidor nas relações de consumo. Ele é a parte mais vulnerável. É necessário que o proteja, é necessário que a lei o proteja. Tá, mas é um direito fundamental? Sim, por quê? Porque ele está escrito na Constituição. A defesa do consumidor é um direito fundamental. Mas como que ele vai ser aplicado? Como que ele vai ser efetivado? A partir da lei. Aí o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de direitos. Né? A exemplo, o consumidor, dentro de uma relação de consumo, né, se eu comprei um celular e o celular apresentou um defeito, gente, eu não consigo provar por que ele estabeleceu aquele defeito, não. Eu não entendo nada de celular, eu entendo só pegar o celular, ligar e receber ligação. Quem que vai entender disso? Aí o Código de Defesa do Consumidor fala que em algumas situações pode inverter o ônus da prova. O que é isso? Quem tem que provar é o fabricante do produto ou o prestador de serviço.
Né, o Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte, ó, dentro do prazo de garantia, se o produto apresentou algum defeito, você tem 3 opções. Primeiro, a substituição do produto por um outro novo. Segundo, a devolução do dinheiro. E terceiro, se não tem jeito de substituir, saiu de linha, não tem jeito, você ainda pode optar por um abatimento proporcional. Não, ainda dá para usar o produto que você comprou? Dá. Né, mas não igual quando eu comprei, por conta do defeito que ele apresentou. Então você tem direito ao abatimento no preço. Então esses direitos só foram possíveis a partir da criação da lei. Ó, e para encerrar aqui, o inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Quais atos? Os atos que a lei estabelecer. Então, como que eu vou interpretar o artigo 5º, parágrafo 1º, que fala que, né, sem exceção nenhuma, que os direitos, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? O sentido desse parágrafo 1º é que os direitos e garantias fundamentais devem possuir a maior amplitude e eficácia possível. Porém, alguns direitos não vão ser possíveis de serem aplicados imediatamente. Porém, alguns direitos, por demandarem a criação de lei, não poderão ser aplicados imediatamente. Quais são os exemplos? Então, aqui, ó, né, os incisos 29, 32 e 77. Dentre vários outros, né? Ali estão só alguns exemplos, tem vários outros exemplos. Então, quando eu leio o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, né, que fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né, eu tenho que entender que eles devem ter aplicação imediata, eles devem ter a maior amplitude e eficácia possível. Né, se já é possível ler o artigo na Constituição, entender qual que é a abrangência e a aplicação dele, ele já tem que ser aplicado imediatamente. Né, minha fonte é aquele dispositivo que está escrito na Constituição Federal. Porém, se para ser aplicado ele depende da criação da lei e a lei ainda não foi criada, eu tenho que esperar. Mas não tem jeito de eu fazer nada? Tem. Nós vamos ver qual que é a garantia para fazer valer um direito que está previsto na Constituição, que depende da criação de uma lei e a lei não foi criada. Nós vamos ver, nós vamos trabalhar com isso nas próximas aulas. Né? Tem jeito de fazer algo, mas eu não consigo imediatamente concretizar aquele direito. Beleza? Pessoal, deixa eu paralisar aqui a gravação.